Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Olá, família, graça e paz. Passando para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. E eu quero continuar pensando com você, refletindo com você sobre a oração. Já por algumas vezes eu tenho abordado este tema aqui e é algo que tem me preocupado muito quando nós não oramos, quando nós deixamos de orar, quando nós não vamos ao Senhor em oração, quando nós não buscamos do Senhor orientação para a nossa vida através da oração. E eu quero continuar pensando com você sobre isso. E eu quero pensar com você hoje, refletir com você um pouquinho apenas, o nosso tempo é muito pouco, mas refletir com você que Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. E eu quero, para o nosso texto de hoje, no livro do Êxodo, no capítulo 2, apenas o verso 24, o verso 25, que diz assim: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Bem, um texto conhecido para muitos e talvez para outros não, porque quando nós fazemos um planejamento da leitura da Bíblia, geralmente nós nos esbarramos em alguns livros e aí nós não saímos dali. Então, não sei se você já leu o livro do Êxodo ou se você já leu o Antigo Testamento todo, mas eu lhe aconselho a fazer a leitura do Antigo Testamento também. E quando nós olhamos para esses dois versos aqui, Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança. E eu disse que Deus, Ele não se esqueceu de você. E de fato Deus não se esquece de você. Deus, Ele continua ouvindo as suas orações. Deus continua atento à sua vida, aos seus passos, aos seus planos. Deus continua ouvindo. Se nós voltarmos um pouco atrás aqui, no livro de Gênesis, nós vamos ver a história de José, a ida para o Egito, ela se deu através da vida de José. Uma história muito conhecida. José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que o venderam a Potifar, e onde José punha a mão, prosperava, e José foi preso. José ficou preso e José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e tudo que José falou aconteceu, porém o copeiro, ele se esqueceu de José. O padeiro foi enforcado, o copeiro se esqueceu de José. E depois de muito tempo, Faraó teve um sonho, e aí sim o copeiro lembrou: lá na prisão tem um rapaz lá que ele adivinha sonhos. Ele dá interpretação dos sonhos, porque aconteceu isso e isso, e aconteceu como ele falou. Então o Faraó manda chamar José, José decifra ali, José dá a revelação do sonho de Faraó. Faraó então coloca José como governador do Egito, e mais tarde José leva toda a sua família que estava em Canaã para o Egito, e ali o tempo passa, toda aquela geração de 70 pessoas morreram, mas
ela já havia crescido muito. E os egípcios começaram então a escravizar os israelitas, ao ponto de forçá-los a trabalhos pesados. E então Deus, ele ouviu. O texto diz que Deus, ele lembrou-se da aliança. Ele lembrou-se da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E nós temos esse relato da aliança no capítulo 15 de Gênesis. Você pode depois na sua casa fazer essa leitura. Eu não vou ler todo o texto, mas você pode fazer essa leitura no verso 5 do capítulo 15. Diz assim: Deus, levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Então Deus tinha uma aliança com os israelitas e ele se lembrou desta aliança. E nós temos também esse relato lá no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, de 15 até o verso 22, que diz assim: para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Então nós vemos aí, novamente, Deus confirmando essa aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus não permitiu que eles fossem oprimidos quando ainda eles eram poucos. O texto diz: olha, não maltratem os meus ungidos, os meus profetas. Então, meu querido, eu quero dizer para você que Deus, ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da aliança que ele tem com você e com a sua família. Quando eu digo que há promessa de salvação na sua casa, há promessa de salvação na sua casa, porque Deus não se esqueceu de você. Talvez você tenha orado já por muito tempo por situações e você não vê o resultado. Pastor, eu não vejo nada acontecendo. Eu quero dizer para você que está acontecendo sim no mundo espiritual. Deus está cuidando de você. Deus tem colhido as suas lágrimas. Deus tem dado força a você para continuar nesta jornada. Por isso, não desista. E o Salmo 40 vai nos dizer: olha, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nós precisamos ter paciência no esperar no Senhor. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, num piscar de olhos, num estralar de dedos, e não é assim. Deus, ele sabe exatamente o momento dele intervir nas nossas situações. A palavra de Deus nos diz que ele nunca nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Então, meu querido, se você está sendo espremido, você está aguentando. Porque no dia que você não aguentar mais, Deus então vai intervir na sua vida. Deus vai então dar livramento para você e para a sua família, meu querido. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia nisso. Juízes capítulo 6, versos 7 e 9, nós temos o seguinte. Juízes capítulo 6, versos de 6 a 9, aliás, por causa de Midian, Israel empobreceu-se tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E toda vez que nós clamamos por socorro ao Senhor, a resposta então vem. Verso 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor
por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Deus está no controle da situação. O que nós precisamos fazer, meu querido irmão, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos clamar pelo Senhor, e nós temos feito isso. Eu pergunto para você, você tem clamado ao Senhor? Você tem se colocado na brecha com o Senhor? Porque Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da aliança que Ele tem com você e com a sua família. Deus continua no controle de toda e qualquer circunstância das nossas vidas, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família. Deus continua cuidando de você. E Neemias, capítulo 1, verso de 4 a 11, eu não vou ler todos esses versos para ganharmos tempo aqui, mas Neemias vai dizer o seguinte: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E daqui para frente nós temos então a oração de Neemias. Neemias colocando diante de Deus toda a situação que Jerusalém tinha passado. Ele vai clamar ao Senhor. O texto diz que ele passou dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Muitas vezes nós começamos a orar por uma situação e logo nós desistimos. Logo nós paramos de orar por aquilo. A impressão que eu tenho é que não é do nosso interesse. A impressão que eu tenho é que aquilo para nós não faz diferença. Porque nós começamos, mas logo deixamos de mão. O texto foi bem claro. Eu passei dias lamentando-me, orando e jejuando. Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a crer nas promessas de Deus para a sua vida. Deus, ele não se esqueceu da aliança que ele tem com você. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus tem visto a sua situação, seja ela qual for. Deus tem visto a sua situação. Deus tem contemplado a sua situação e Deus está entrando com providência na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família. Que o Senhor te abençoe.